17 years ago, you rode off with Robert Baratheon. You're hardly Anna. Father never talks about her. Robert was supposed to marry her. But they got together. Someone took her away from me. 7 kingdoms. It's done, Your Grace. Targaryens are gone. All of them. Olá, amados em Cristo Jesus, eu saudo-vos com a graça dele, a graça e a paz desse amado nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Desde já agradeço a todos que têm nos acompanhado aqui e também a você da igreja, Primeira Igreja Batista aqui da Praia Grande, que tem nos seguido nesse tempo de escola bíblica dominical neste dia lindo. Eu quero, da mesma forma, transmitir esta alegria que nós temos de estar aqui trazendo este conteúdo que nós temos tido do estudo a carta aos Romanos, com muito carinho e gozo. Na presença do nosso Senhor Jesus, temos estudado a palavra de Deus. Eu queria começar orando, antes de abrir as nossas Bíblias, como já agradecido ao Senhor, prestes a estudar a sua palavra, pedindo a Ele que Ele nos ofereça, da parte santa de Sua Majestade, a Sua sabedoria que vem do alto para cada um de nós. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai, te louvamos e agradecemos, ó Pai, por este amor que Tu tem tido conosco. Obrigado a cada irmão, a cada irmã, ó Pai, Tu tem colocado no nosso coração esse desejo de estudar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que como igreja nós temos tido este tempo, mesmo que ainda desta forma, junto para estudar a Tua palavra, se inclinar diante dela, rogar por cada pedacinho, Senhor, que Tu tem contribuído usando a vida de cada irmão. Muito obrigado pela Tua igreja. Ajuda-nos a crescer, Senhor, na graça e no Teu conhecimento. Assim nós Te rogamos e nos alegramos diante de Ti, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Muito, muito bom estarmos aqui juntos, prestes a abrir a palavra do Senhor para que a gente aprenda mais, vendo esse livro maravilhoso, diante dessas palavras santas, aquilo que nós nos contemos, né, em alegria e paz de Jesus Cristo, em aprender muito mais da Sua palavra. Vamos abrir a Bíblia hoje na carta aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos dar início a este capítulo e pretendemos fazer o capítulo 9 e 10. Portanto, capítulo 9, abra aí na sua Bíblia, no capítulo 9, do primeiro verso em diante, tá? Vamos ver hoje sobre a questão da incredulidade dos judeus e da rejeição que eles tiveram
diante historicamente da vinda de Jesus, né, e sua misericórdia, graça e misericórdia, como a gente fez aqui até agora, vendo tudo sobre justiça de Deus, trazendo diante da sua graça, né, a lei de Cristo Jesus, que salva, que cura e liberta das amarras do pecado e da condenação. E hoje a gente vai ver como Paulo trata, né, escrevendo para os romanos, os crentes em Cristo ali que estavam em Roma, para falar um pouquinho historicamente da rejeição que tiveram esses judeus, né? Então, capítulo 9, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor. Digo a verdade em Cristo. Olha como ele, aqui nessa versão, Almeida e Revisada, diz: digo a verdade em Cristo. Isso é muito importante de observar. Não minto, dizendo Paulo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Lembra Paulo, ele um judeu, né, de hebreu, como ele diz em alguns versos em outro lado das passagens. Verso 4, são israelitas, né, referindo-se aos seus irmãos. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Ele colocando aí os detrimentos desta antiga doutrina. Verso 5, deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne de nascimento, né? O qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Amém. Uma certa introdução, e aí eu vou dar sequência ao texto. A gente pode chegar até aqui na introdução, quando for descrever um pouco, mas seguindo aí a questão do texto, e ele vai começar uma outra proporção. Veja, verso 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, eles, os filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, porque este tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Fazendo aí descrição de uma citação do Antigo Testamento, naquela velha história entre os filhos de Isaque, né? Então, nós vamos dar início aqui a um comentário sobre essa questão das duas partes do texto, e aí nós damos sequência ao esboço, como temos feito aqui detalhadamente um pouco de cada trecho. Muito bem, meus queridos, vejam bem, Paulo ele começa a tratar agora na carta mais um pouquinho historicamente sobre a questão, e aí se direcionando, né, aos judeus
que na vinda de Cristo, né, estão aí em discussão em alguns lados, né, por onde Paulo passa, e especificamente naquela região, ali em Roma, esses, né, judeus que faziam questão, os mais tradicionalistas, né, sobre a sua descendência, né, sobre a importância da sua descendência por ser judeus, descendente de Abraão, né, e consequentemente sobre o seu filho Isaque, até chegar a Jacó, nasceu-se aquela constituição da terra do povo, né, daquela terra dos hebreus, onde se constituiu aquela nação de Israel, tá? Então, Paulo, ele vem aí apresentando na sua introdução desse trecho, desse capítulo, né, direcionado a essa questão, a esse certo lado, né, dos judeus, uma defesa, importando aí a expressão do selo de que Cristo, né, é Deus, né, e também por ser nascido da carne, né, profeticamente é o cumprimento do que Deus vinha tratando com a nação de Israel, e ele taxa aqui uma questão profunda de selar a sua autenticidade já no início, dizendo que diz a verdade em Cristo. Ou seja, isso é um detalhe muito importante de fisgar a nossa memória, assim como Paulo diz que em sua consciência o próprio Espírito Santo, né, ele comunga, né, e aprova o quanto Paulo ele vem a tratar sobre essa questão focada para os judeus, dessa defesa. Paulo começa a importar essa certeza que ele extrai isso tanto historicamente como também da própria consciência à verdade de Cristo, né? Direcionado aos judeus, que ele tem uma tristeza incessante no seu próprio coração, porque os judeus pensam contrário, pelo menos aquela parte dos judeus que conheceu Cristo, ou a mensagem do Evangelho, né? E desaprova, né, a obra de Cristo, pelo menos sobre a sua redenção, para a salvação. Tá? E aí ele continua dizendo que porque ele mesmo desejaria, se fosse humanamente como pecador, pensar, né, ser um anátema diante de tudo que ele conhecia profundamente, de tudo que ele sabia sobre lei. Né? Por quê? Porque como um judeu de Hebreus, como um autêntico judeu, né, ele agora sabe que todas as coisas em relação à lei, por achar que sua descendência vindo de Abraão o salvaria, e agora em Cristo, ele sabe que não é bem assim, né? Ele diz que poderia, né, ser um anátema por ser um pecador em cravar com a lei, né, um peso, um pêndulo, aquilo que a gente tratou nos textos anteriores, com uma lei do pecado. Mas não, Paulo, ele prefere estar triste porque aquela parte daqueles judeus pensam assim, né? Mas ele mesmo, por ser um compatriota, né, um israelita como eles são, né? E aí ele diz que a pertencer por adoção da glória de Deus diante das alianças, não é só essa questão que legisla, né, profeticamente a salvação, mas dependeria a começar lá, né, na adoção em Abraão e profundamente, essencialmente, na obra de Cristo como um cumprimento para
a salvação, e não como eles pensavam, tá? Mas foi preciso ter uns patriarcas, que começou toda essa história do povo israelita, né, para o judeu carregar, né, toda esta questão hierárquica, mas que Deus sempre estava atentando eles para aquele que viria, que era Cristo. E mesmo assim, ele foi rejeitado. E aí sim, ele começa a contar, a partir do verso 6, essa parte da história, né? Como eles são herdeiros historicamente, como nação, desses patriarcas, a chegar no propósito que é a soberania de Deus na pessoa de Cristo, a partir do verso 19. Então, todos os versos, né, a partir do verso 1 até o verso 36 do capítulo 9, até o versículo 33 do capítulo 9, todo este capítulo, basicamente tem tudo a ver com uma vindicação, né, de ambas partes, tanto do povo que não cria em Cristo como um redentor, né, como também da parte do plano de Deus para suprir, né, toda esta necessidade moral que era quebrada pelo não crer desta parte dos judeus, né, deste povo que viu a obra de Cristo sendo anunciada, né, e ainda assim não creu, né, por acreditar mais que a lei ainda era prevalecente, a lei do antigo, né, prevalecente para a salvação, e junto com essa herança, né, que eles tinham sob consciência na pessoa de Abraão em diante, né, até eles, mas Paulo vem com todo esse reforço, né, histórico para poder cravar a soberania de Deus. E aí, a partir do verso 19, diz a palavra de Deus: Tu, porém, me dirás que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem tu és, ó homem, falando aí para a humanidade, tá? Para discutires com Deus. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Paulo aí, né, dando um exemplo muito prático, né, colocando o homem no seu lugar de criatura como quem cria um objeto na pessoa do homem, né? É interessante ver essa dinâmica de Paulo, que ele coloca como ser humano, falando para ser humano, uma alusão, né, à palavra profética de Deus, para colocar Deus na história, né? E gozado a gente ver essa dinâmica, né? Claro, Deus usando Paulo para falar para a humanidade, para o homem, né, a quem ele reporta a sua carta, né? Quem estava ali em Roma, naquela igreja dos romanos. Verso 20, quem tu és, ó homem? Né? Repetindo aí esta exaltação, né, de Deus para com o homem. E aí, verso 21 em diante, ele continua: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, né? Ele dá um exemplo muito prático. Se o oleiro ele é o criador do barro, ele dá forma ao barro como ele quer, né? E aqui, queridos, Paulo não quer dizer que Deus vai criar homens para a santidade e outros homens, numa outra parte da humanidade, para a lei do pecado. Não, mas caso Deus queira aplicar uma obra de santificação em quem já é danificado, Deus acaso não poderia, né, por ser ele o oleiro, aqui no lugar, né, do oleiro dentro
desta alusão, né, desta praticidade que Paulo aborda, né? Verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? Paulo aí afirmando, né, com um questionamento, uma certeza da glória de Deus em sua aplicabilidade, né, na sua criação. Né? Quando Deus criou o homem, ele já via, né, no homem essa parte danificada, né, que seria o pecado, atuando nesta humanidade, e aí Deus, ele, porventura, com a sua glória, o seu poder de glória, ele o santificaria com o seu poder redentor e a sua vindicação. Queridos, o plano de Deus para suprir toda esta necessidade moral da humanidade, ele vem por meio do Evangelho a partir dessa história do Novo Testamento. E este Evangelho, ele não é frustrado pela resposta negativa que, a partir do judeu, ali quando negou a Cristo, né, diz ali em João, como uma certificação de testemunho do próprio Cristo, veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus, a partir do começo da história de Israel, muitos que desde do deserto, né, negou, até enxergando os poderes de sinais e maravilhas que Deus já atuava ali diretamente com eles no deserto. Então imagina você, né, um povo que tem a sua prática, né, de experiência diretamente com Deus, né, vendo, né, os seus poderes atuando, né, ali diretamente com a história deles, né, e ainda assim uma boa parte, como a gente conhece, nas partes do Pentateuco, da história do Antigo Testamento, uma boa parte daquele povo desacreditou e ainda negou a Deus, buscando adorar a imagens e criaturas, né? Quando Moisés, por exemplo, se afasta daquele povo para ir ao monte, e eles roga, né, a Arão por imagens, por deuses, né, para que eles pudessem adorar. Então é uma certa negação. E não curiosamente, Romanos começa a partir do capítulo 1 com essa aplicação, né, mostrando a ira de Deus quando a humanidade, ou uma parte dela, escolhe não crer no Redentor que nos media, nos leva, né, para Deus diante da sua salvação, né? E aí uma boa parte nega Cristo, inclusive buscando adorar imagens, né? E deuses feitos à imagem da criação e não do Criador, né? A gente viu isso um pouco no capítulo 1, tá? A suposta contradição entre a promessa e a realidade não é real, por causa do testemunho da história quanto ao princípio da eleição. Veja bem, a gente leu aqui a partir dos versos 6 em diante esta questão da rejeição dos judeus, né? E historicamente ele entra aplicando, né, fazendo o judeu rememorizar através da sua herança abraâmica, né, esta questão histórica, mas ainda assim, né, esta suposta contradição entre Deus prometer a eles, né, e isso não salvá-los, né,
a partir do que Deus conversa com Abraão, né? Eu te darei a descendência e tal, mas isso não seria uma certeza da salvação de toda a sua descendência, né? E sim uma aliança com Abraão que reportava como um eco em todos os que viria, né? Para poder trabalhar a partir de Abraão a história da constituição de Israel, mais adiante, né? Mas a realidade não é deles, para eles, não era tão real espiritualmente, porque ainda haveria um trajeto mais profundo do trabalhar de Deus para com esses judeus, porque Deus estava ecoando a pessoa de Cristo, a sua naturalidade, a sua humanidade, o quanto ele viria para a salvação de uma forma mais impactante, mais presencial, mais direta, né? E o povo entendeu de uma forma diferente, tanto que quando Cristo veio, eles achavam que Cristo iria julgar, né, todas as nações diante da nação de Israel, porque eles se importavam unificando uma salvação só para Israel, né? Tanto que o texto, né, Paulo fala aqui, dizendo que entre judeus e gentios, né, esta promessa se estenderia, e não só a judeu, né? Então, a partir do verso 6 até o verso 13, a gente vê essa contradição entre a promessa e a realidade, mas a realidade do tempo de Cristo, tá? Para os judeus era uma realidade espiritual, do qual eles não entenderam, né? Nem todos os israelitas, por descendência física, são filhos da fé de Abraão. Isso comprova o que nós estamos falando aqui sobre essa contradição de promessa e de realidade espiritual. Por isso que Paulo fala entre os versos 6 e verso 9. Nem todos que são judeus, né, são da carne, né, judeus da carne, nascidos da carne, serão judeus eleitos, né? Paulo colocando o ser humano judeu no lugar da humanidade dele, né? Então a gente vê a partir do verso 6, verso 9 até o verso 13, né, esta questão do exemplo, né, de lá de trás de Jacó e seus filhos, né, uma prova da escolha de Deus. Veja, foi uma promessa, né, para os seus pais, né? Farei um servir ao outro. Deus já estava dizendo. Dentre um ventre sairá duas nações, né? E um servirá o outro, porque Deus já o elegeu com essa pretensão de anunciação em saber o caráter de cada um, né? De cada um ser, né? De cada um filho. E eles, como patriarca daquele povo, né, colocaria adiante daquele povo, dos seus liderados, né, a sua própria característica, né? Como o plano de Deus é engraçado, e a gente vê Deus ser premeditado diante da aceitação e da rejeição da humanidade, né? Versos 14 a verso 18 do capítulo 9. A gente leu aqui, né, essa questão da rejeição dos israelitas, e ele começa dizendo: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E aí ele vai provar, né, um modo palpável diante do exemplo Deus como Criador e nós como criatura. E Deus faz quem quer, como quer, né, e salva quem quer. É duro a gente ouvir isso. Mas quando a gente percebe esta questão da eleição de Deus em como tratar o ser humano, é porque Deus já
anteriormente, né, conhecia, né, o caráter que seria formado naquela humanidade desde o ventre, né, quando aquela criatura estava sendo formada. Portanto, Deus sabia que uma parte destes hebreus, destes judeus, o rejeitaria na pessoa de Jesus, né? E a rejeição, ela não é uma injustiça porque é equilibrada pela demonstração soberana da misericórdia de Deus, conforme ilustrado pelo papel de Faraó na história de Israel. É muito bom a gente ver Deus trabalhando com essa questão no Novo Testamento, utilizando histórias do Antigo Testamento para provar, né, os seus atributos e como ele funciona. No caso aqui, o atributo invisível da nossa parte, quando Deus pensa o que nós não pensamos. É aquela parte da Bíblia que os planos de Deus são muito maiores que o nosso. E quando Paulo, né, fala, né, em Romanos, dizendo que tudo coopera para o bem, né, dentro disso há uma ampla, né, exploração, né, essa palavra assim aparentemente pesada, mas exploração no sentido de que Deus explora tudo aquilo que Ele mesmo pensa a fazer diante da nossa contraposição, diante da justiça de Deus. Agora, meus queridos, pega tudo aquilo que a gente viu no estudo da justiça de Deus até o capítulo 8, e aí agora a gente vai ver o caráter da humanidade contra essa justiça de Deus e como Deus trabalha com a sua vindicação diante dessa justiça. Ok? Eu quero passar para o capítulo 10, nós estamos aqui em uma boa parte deste material, desta aula, né, no vídeo, e aí agora pega o capítulo 10 e vamos ler o capítulo 10 em diante, porque ele segue este tema da rejeição dos judeus. E aí você pega essa parte dos judeus na história, tanto do Antigo como do Novo, quando rejeita Jesus Cristo e o seu plano de redenção, e coloca uma boa parte da humanidade que hoje, no nosso tempo, rejeita, né, algumas doutrinas tradicionais, né, conservadora, né, e tudo isso politicamente que a gente vê hoje de uma forma muito bem escancarada, né, lado de direita, lado de esquerda, isso só reporta um pouco, mas não que a política expressa religiosamente a nossa fé, mas que tem traços, né, desta escolha, né, no comportamento cultural da humanidade, né? É só ver a característica de como, historicamente, as nações são educadas, né? Haja vista que os maiores pilares religiosos do mundo é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, tá? Então a gente tem esferas dos nossos, né, lados orientais, né, ocidentais, né? E aí essas nações que estão localizadas têm tudo a ver por ser fruto dessa educação, desse berço que começou lá atrás, né? E nós, como cristãos, herdamos esta cultura, ou pelo menos um pouco da educação da cultura judaica, tá? Não podemos retirar este mérito deles. E perceba, Deus escolhe Cristo na pessoa dele, da sua humanidade, nascer e viver dentro desta cultura, para reportar o Evangelho, testemunhando a sua glória, o seu poder, né, extraído desta educação. Claro, ele conserta um pouco, né, com a Bíblia, a sua palavra, do que os judeus entenderam de forma errada. E é isso que Paulo está tentando falar, né, para evocar a sua consciência, a consciência deles, né, no plano de Deus, na pessoa de Jesus. Tá bom? Então, capítulo 10 em diante, no mesmo tema, tá? Sobre essa rejeição. Então, da parte dos judeus diante da justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são
para que sejam salvos. Veja bem, a gente vai continuar lendo, mas o capítulo 9, Paulo começa a falar, endossando que a sua vontade está pautada na verdade em Cristo, de Cristo. Capítulo 10, verso 1, Paulo fala: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus. Agora Paulo fala sobre a vontade de Deus a favor dos judeus, são para que esses que rejeitam a Cristo, logo rejeitam a Deus, é que eles sejam salvos. Então, Paulo tanto ensina, educa e prova historicamente que eles não são tão eleitos como de forma hierárquica, eles não são salvos. Mas que dependeria da prova da obra de Deus na pessoa de Jesus para que eles fossem salvos. Mas agora, Paulo também tem misericórdia e diz que o desejo dele, da sua instrução, do que ele ensina, é que biblicamente eles entendam isso e que eles sejam salvos por isso, por crer em Jesus, como Paulo entendeu. E é por isso que a gente precisa evangelizar, precisa discipular, precisa educar a humanidade, a quem a gente encaminha eles para Jesus. Esses que não conhecem Jesus como nós conhecemos, não é só de ouvir falar. E aí Paulo diz, a partir do verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento, porque eles entendiam muito bem da lei, mas não tinham um entendimento por completo, porque não era completo pelo credo real, que era em Cristo. Por enquanto, verso 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, que seria Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gente, se a gente ler só esses versos a partir do capítulo 10, já dá para entender quase todo o capítulo. Por quê? Porque Paulo está querendo escancarar e dizer assim, olha, há um cumprimento, não é o fim da lei, que essa lei agora não tem mais valor como era antes. Ela continua atuando. Mas o cumprimento, o fim, a consumação de todo o plano de Deus, inicialmente colocando a lei direcionada para Israel, agora o seu pêndulo, né, o seu selo chegou, consumiu, ou melhor, consumou, né, de fato, na pessoa de Jesus, na sua crucificação, no seu plano, na sua redenção. Gente, isso é maravilhoso demais. E aí a gente vê Paulo dizendo assim, se consuma na prova real de Cristo, porque Deus se fez dessa forma, como ele profeticamente havia dito. Havia dito inicialmente a nós, judeus, né, dos hebreus. É isso que Paulo está querendo dizer, né? E esboçando aqui a partir do capítulo 10, né, o que lemos um pouco, essa experiência, né, de Paulo e todo o seu povo, né, os descendentes de Abraão, a razão por que Israel recusou Jesus é que a sua exigência de fé foi que o seu zelo por Deus era fruto de uma deliberada ignorância quanto ao papel da fé. Esses primeiros versos que a gente lê, né? A maneira reprovável de Israel buscar a justiça de Deus por meio das obras da lei e não pela fé acarretou
o seu ah, proveitoso tempo, né, de tropeço em tudo que eles se dedicaram nesse quesito de fé voltada para os antigos, os patriarcas, né, voltada para aqueles que reportavam o Messias e não para o Messias, né? Porque o alvo final da lei, né, é Cristo, né? O alvo. Por isso que Paulo diz, a gente segue para o alvo, não para o processo. É gozado, mas a gente tem que entender como que funciona, né, o plano de Deus, né, como isso, entender o plano de Deus. Deus tem um plano todo revelado, gente, o plano da salvação. E começa, né, no início de tudo, se relacionando com uma nação, para daí, né, de forma hierárquica, né, vir se relacionando, conversando e anunciando ele mesmo na pessoa de Jesus. E a razão de Deus é o alvo, né? É Cristo. Né? E aí Israel tem, né, essa parte de Israel, os judeus têm essa maneira reprovável de buscar, né, messianicamente no processo o alvo, e não no próprio alvo que é Jesus. Né? A disponibilidade da justiça, né, de Deus baseada na fé, lá no Antigo Testamento apontava, e não era, apontava para esse presente de oferta que é Jesus, capítulo 10, verso 6 em diante. Anota aí, tá? É essa maneira de algo que a gente tem aqui, como a gente ler e expõe, estudando juntos, eu e você, tá? Desta forma. Nunca foi exigida uma tarefa impossível para Israel. Todos os sacrifícios, né, essa importância, né, litúrgica que era a exigência do culto, da adoração, não, isso nunca foi algo tão assim extremo, né, baseado em uma exigência de Deus de forma impossível, né, e de tudo, por mais que ele sacrificaria todas as ofertas para Deus, parecia que nunca chegaria na salvação. E nunca mesmo, mas Deus estava sempre colocando a exaltação através da adoração, sempre para atentá-lo, né, sinalizá-los, né, todo o povo de Israel, o alvo, né, ele mesmo na pessoa de Jesus. Né. E a exigência presente de Deus ela é razoável, ela não é extra transcendental. É razoável porque é somente crer em Jesus como o Messias e crer em Deus. Jesus disse isso, credes em Deus, credes também em mim, João capítulo 14. Né? Porque crendo em Deus, você crê em mim, e me vendo, né? Ver a Deus, porque Deus está em mim e eu estou no Pai. É assim que Deus trata, biblicamente, com a história de Jesus, falando dele mesmo e expondo ele mesmo, se relacionando desta maneira razoável. Né? Porque jamais, né, ninguém viria Deus, né, veria Deus, né, de forma ocular, porque seria uma maneira reprovável por tão pecadores que somos. Tá? E capítulo 10, verso 14 até o verso 21, eu quero encerrar por aqui. Você está com a sua Bíblia aberta, diz assim o texto, capítulo 10, verso 14 até o verso 21. Como, porém, invocarão aquele quem não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviu? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso são os pés dos que anunciam coisas boas, boas obras, tá? Isso está em Jeremias capítulo 2, verso 32. Isaías capítulo 52,
verso 7, de uma forma em que o texto lá anuncia, tá? Verso 16, mas quem nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Jesus. Mas pergunto, dizendo Paulo, porventura não ouviram? Sim, por certo, e até pessoalmente, alguns deles, na pessoa de Jesus. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Cristo disse isso. Paulo parecia que ele estava escrevendo, lógico, inspirado por Jesus, vendo, né, toda a humanidade há séculos e séculos adiante. É isso que faz a gente acreditar que a palavra ela é perseverante e una em todo o tempo da humanidade, né, até o fim do mundo e depois desse fim, porque é uma palavra eterna. Paulo ainda continua, verso 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Isaías, a mais, se ateve e diz assim, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi a mão, as minhas mãos, a um povo rebelde e contradizente, aqui lendo na minha versão. Gente, o que é isso? É o mesmo que Deus na palavra de Romanos, falando para eles ali, para um pedaço, né, do povo de Israel, dos judeus, né, daquele tempo, em Jerusalém ou ali em Roma e aonde estavam espalhados, mas descrentes, né, do Evangelho, da pessoa de Jesus nessa anunciação do Evangelho, né? Mas Paulo falando de uma forma em que importava-se rever a história e as leis e também a consumação da profecia divina na pessoa de Jesus e que eles estariam incluso crendo, né? Esses versos em que lemos, entende-se de que a maneira como Israel reprova uma busca de justiça pelas obras não é uma fé fincada e real existencialista, mas é uma fé trágica por causa da proclamação mundial do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, quando começa a invadir a humanidade, proclamando e anunciando a salvação por meio de Jesus, ele quebra e tragicamente quebra, né, toda essa expectativa baseada, né, do judeu, baseada na história, né, da sua herança de forma salvífica. Então é trágico pensar assim, que fora de Jesus há uma salvação por elementos necessários, né, baseado num pensamento humano e não divino. Porque os elementos necessários dentro da salvação, toda a sua significância, a gente deu um pouquinho desses significados lá no estudo, no capítulo 2 em diante, né? Esses elementos necessários, eles são profundos e unicamente necessário, excessivamente necessário, para que o evangelho seja crido tanto pelos judeus como outros de outras nações, como lemos no texto, em que Paulo reporta citando Jeremias e Isaías. Tá? Então, em toda parte, é necessário que seja anunciado, toda parte da terra, para que forneça uma harmonia, né, de credo, para que unifique, né,
não religiosamente, mas profundamente tudo aquilo que os profetas começaram a anunciar, e hoje o Evangelho, sendo pregado, conclui. Ok? O plano de Deus é satisfazer as necessidades moral do homem para o Evangelho e sua rejeição. Né? As necessidades moral, porque é isso que acontece quando o ser humano ele rejeita o plano de Deus através da história de Jesus. Né? Ele é quebrado moralmente diante dessa promessa de Deus, né? E é excluído, né, da sua ceia, né, de extração de toda a história de Deus para a humanidade. E aí sim, Deus ele vindica, né, e conclui essa sua longanimidade na pessoa de Jesus para aqueles que rejeitam. Tá bom? Ficamos por aqui, né? Esse foi o estudo de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, que fala sobre, historicamente, a rejeição, tanto dos judeus como esses do nosso tempo, que rejeita Cristo hoje e sua justiça, tá? Mas que Deus tem toda essa promessa cumprida na pessoa de Jesus para estes profundos saberes, né, da sua divindade e do seu plano e da sua glória. Ok, gente? Deus os abençoe. Muito obrigado por nos seguir e nos acompanhar, estar aqui presente hoje nesta aula, né? Deixo a vocês, né, toda a vontade de sorte e o saber de Deus, porque só Ele, na pessoa de Jesus, e só nele, na pessoa de Jesus, temos salvação. Deus os abençoe. Até a próxima.